Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher ou um homem, já adulterou com ela, com ele, em seu coração. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós vamos dividir o versículo 27 e amanhã à tarde vamos falar das consequências do 28, quando falarmos do 9º mandamento. O que implica esse mandamento? Não pecar contra a castidade. Uma das coisas mais bonitas que o catecismo faz é ampliar o conceito de castidade. Porque até então a ideia de castidade estava restrita aos padres, aos seminaristas, às freiras e às pessoas consagradas, que até inclusive fazem publicamente voto de castidade. Embora, para tristeza da igreja, nem sempre a gente cumpre, e nem todos cumprem o voto de castidade. Pois o catecismo coloca a castidade como um dom, uma graça e uma obrigação para todas as pessoas batizadas. O catecismo amplia esse conceito para nos mostrar que castidade não tem tanto a ver com coisas que não se deve fazer, mas que castidade tem tudo a ver com a capacidade de dar-se. O catecismo usa uma expressão muito bonita quando diz: a pessoa que consegue o domínio de si, o autodomínio, em seguida ela é capaz de doar-se ao outro. Olha que coisa linda! A pessoa que não vive a castidade não ama. O marido que não vive a castidade, ele não ama. Por quê? Se o catecismo diz que para poder dar-se a alguém é preciso a pessoa possuir-se, ter autodomínio. E aí vem uma frase revolucionária do catecismo. Diz assim: a alternativa, a opção é uma. Ou você luta e exerce o autodomínio e é feliz, ou deixa-se levar pelos impulsos estragados da sexualidade, e é bem claro, impulsos estragados porque ela em si é um dom maravilhoso de Deus, e torna-se uma pessoa infeliz. Eu penso que todos nós aqui, primeiro, acredito que todos nós tenhamos pecado algumas vezes e outros muitas vezes contra a castidade. Desde a infância, da adolescência, em consequência de tudo aquilo que a gente aprendeu errado, na escola, na rua, com os amigos, diante de tudo aquilo que a gente não aprendeu em casa, diante do medo, principalmente na infância, porque só diziam para nós que isso era uma coisa feia, e aí se era coisa feia, o medo de se confessar. Enfim, em função de todas essas situações, com certeza cada um de nós aqui, ou por pensamentos, por atos, por palavras ou por omissões, já pecamos contra a castidade. E uma coisa que cada um de nós já experimentou também, e que o catecismo reafirma de um modo belíssimo, como acabei de citar: todo pecado que envolva a sexualidade é gostoso. Porque tudo que se alimentar no corpo e satisfizer os desejos do corpo é gostoso. O demônio não conseguiria fazer a gente pecar se ele não revestisse o pecado
com algo bom. Toma o exemplo do Padre Jonas da pescaria. Se você for lá na beira do rio com o seu anzol sem nada, peixe nenhum morde. Aí nem cobra você vai pescar. Vai pescar uma bota velha que está jogada lá dentro, vai pescar os restos de osso que tiver lá, que precisa de uma isca. Só que a isca, que é muito bonita, inclusive hoje se escolhe a isca conforme o peixe que se quer pescar, a isca que é cheirosa para o peixe, lá dentro tem um anzol que prende o peixe. É a mesma coisa. O encardido, para nos levar ao pecado, ele revestiu o pecado com uma cápsula de felicidade. Na hora é sempre gostoso. E depois, com certeza acontece com você também, depois o coração se reveste de uma angústia. A pessoa começa, nós que trabalhamos com gente que veio de uma situação onde a sexualidade foi estragada ao extremo, a gente vê como é difícil depois a pessoa acreditar em si mesma. Como isso mexe com a dignidade da pessoa. Quantas e quantas moças, principalmente filhas de Betânia, que não conseguem mais se perdoar, que não conseguem mais acreditar na pureza, porque por vários motivos, até mesmo violência na infância e adolescência, acabaram se entregando, acabaram se prostituindo, com vários rapazes diferentes. É muito difícil, por mais que a gente reze, por mais que a gente imponha a mão, por mais que a gente fale do perdão, por mais que a gente ensine a misericórdia, por mais que a gente apresenta o rosto misericordioso de Jesus, a autoimagem dessa pessoa está deformada. E por isso, amanhã à tarde nós vamos falar nisso, a força do pensamento, da concupiscência e o que fazer para combatê-lo. Porque a pessoa se torna aos seus próprios olhos em primeiro lugar. E isso também é um argumento encardido. Primeiro ele leva a pessoa a pecar, ele seduz. Ele tem um instrumento na mão imenso, no mundo inteiro. E depois ele leva a pessoa a se autocondenar. Aliás, gente, todo pecado que o encardido nos sugere tem esse objetivo. A única coisa que ele quer é que você se autocondene. E aí não existe nenhum outro pecado mais grave do que a sexualidade. Por quê? Para cometer o pecado do assassinato eu preciso ter uma arma, uma pedra, um tijolo, uma faca, um revólver. Para cometer o pecado contra a castidade eu não preciso ter nada. Ele está grudado no meu corpo, desde o meu pensamento, que nós vamos meditar amanhã de tarde, até os órgãos genitais, quando marcados com o carimbo encardido do pecado. A sexualidade, o catecismo afirma, e diga-se de passagem, a maior parte dos textos sobre sexualidade que eu tive a graça de meditar nesse livro, Sede Fecundos, foram tirados desse capítulo do catecismo. Toda a teologia da sexualidade, o lado bonito da sexualidade que eu abordo aqui em várias páginas, que graças a Deus tem levado muita gente a aproximar-se mais e mais de Deus. Há poucos dias mesmo eu ouvi um casal me dizendo assim: olha, Padre Léo, eu queria muito agradecer ao senhor pelo livro Sede Fecundos, porque como a gente sempre gostou muito de sexo, e a mulher dele casou com ele, ela era virgem. E não é uma pessoa idosa, não, eles são gente nova. Então não é só um costume antigo, não. E também para mostrar que são gente séria. Então, como a gente gosta muito de sexo, o sexo nos faz muito bem. Eu sou perdidamente apaixonado na minha mulher, ela é perdidamente apaixonada por mim. Diante de mim ela acha todo homem feio. Eu já achei meio exagerado, porque ele também não era, que é um homem bem arrumado, entendeu? Um jeitado, assim, ao menos sabe cortar a unha, já é um grande sinal. Aliás, o homem você conhece pela unha, eu já falei isso várias vezes.
Então ele... Olha lá, vai aplaudir até isso. Ah, era ele? Rapaz, a gente tosse no microfone. Aleluia! O povo de Deus é bom demais. Então ele me dizia assim: como a gente gostava muito, e gosta muito de sexo, a gente nunca tinha lido o catecismo, por medo de estar pecando. E a gente não queria deixar aquele pecado. Olha, quando eu li o seu livro, que eu descobri que não é pecado, padre, eu dei pulo nessa altura. E mais, quando eu descobri que além de não ser pecado, o pecado é se afastar da sexualidade aqueles que podem e devem exercê-la. Porque o catecismo afirma, nesse capítulo sobre o 6º mandamento, a sexualidade é fonte de alegria e gratidão. Eu fico impressionado com a igreja. Por quê? Todo mundo sabe. A igreja, na sua estrutura, ela é masculina. Os grandes... Agora que já temos teólogas, mulheres teólogas. Mas normalmente era homem. Quem imprime a lei da igreja? Bispo. As leis saem do Vaticano, o menor país do mundo, 0,44 km², muito menor do que a Canção Nova, o Vaticano, num contexto europeu. Você vai à Europa agora, por exemplo, ou há um mês atrás e mais daqui 2 meses, você não vê nem cachorro na rua. Estão tudo recolhido por causa do gelo. Nesse contexto fechado, nesse contexto machista, porque teoricamente são homens que não têm envolvimento, não digo nem sexual, envolvimento familiar. E ainda assim, a igreja tem coragem de produzir um documento que mostra e ressalta o lado positivo. O mais bonito, e eu quero convidar cada um a ler, de modo especial, o 6º capítulo, o 6º mandamento no catecismo, mostra o lado bonito. Os primeiros parágrafos, todos eles é voltado para a beleza, para a grandiosidade, para a santidade da afetividade manifesta na sexualidade. A sexualidade como uma coisa englobante. O catecismo diz lá, a sexualidade tem a ver com todo o ser da pessoa. A sexualidade no agir, a sexualidade no falar, a sexualidade no vestir. Homem tem que mostrar que é homem pela roupa que veste. Mulher tem que mostrar que é mulher pela roupa que veste. Porque a sexualidade envolve pelo jeito de cortar o cabelo, de se arrumar, de se embelezar, de cuidar do seu corpo. A sexualidade vista como algo lindo e maravilhoso. E em consequência da beleza da sexualidade é que aparece uma segunda parte mostrando aquilo que pode ser falta grave contra a sexualidade. Mas é muito importante você perceber o seguinte, o mundo sabe disso. Quando você tiver uma obra de arte, quanto mais valor tiver essa obra, maior terá que ser a segurança. Por isso que nesses museus hoje, você para entrar no museu precisa passar por teste de detector de metais. Dia e noite aquilo está filmando em todos os ângulos possíveis. Tem os alarmes mais eficientes e eficazes do mundo. Tem uma proteção de vidro grosso que a gente não pode nem chegar perto, nem ver a obra de arte. Por ser tão precioso, por ser uma obra maravilhosa. A maior decepção da minha vida foi quando eu fui no Louvre, onde está a Mona Lisa. Primeiro que paga uma fortuna para entrar naquele museu. E eu fui no Louvre só para ver a Mona Lisa. Era o meu sonho. Eu ouvi tanto falar na Mona Lisa. O mistério da Mona Lisa eu queria ver. Mas eu imaginava que a Mona Lisa fosse um painel mais ou menos do tamanho desse aqui, com Nossa Senhora, com Jesus. Na minha cabeça era assim. Não sei se por ignorância, em excesso, eu nunca tinha parado para ler qual é o tamanho do quadro. Aí fui. Eu estava ansioso, vou ver a Mona Lisa. Aí entra num salão um pouco menor que esse rincão, pouca coisa menor.
entra numa sala daquela, não tem absolutamente nada. Tem um quadrinho desse tamaninho assim, michuruca. Aquilo é a Mona Lisa. Eu cheguei lá na distância dessa aqui também, que lá também já tem essas correntes. E fiquei olhando para aquilo. Meu Deus, que vergonha. Vê lá se isso é um quadro imponente. É uma coisinha assim. É claro, a arte do quadro impressiona. A gente não sabe se ela está rindo, se ela está chorando. Aparece aqueles olhos de Cristo que põe um por cima do outro, que é onde que você olha, o Cristo está olhando você. Aparece aqui. É impressionante. Mas uma coisinha de nada. E por que eles gastam dia e noite os guardas lá para vigiar aquele quadro? Porque a obra é importante e porque foi feita pela mão de um artista excepcional, fabuloso, importante. Entende por que a igreja briga tanto para defender você? Para defender o seu corpo? Porque você não é um quadrinho michuruca da Mona Lisa que foi feita por um artista espetacular. Você é uma obra ambulante das mãos de Deus. O seu corpo. Aqui está a diferença. O mesmo mundo que protege a Mona Lisa ou qualquer obra de arte, que investe milhões. Outro dia eu lia um jornal italiano falando da fortuna que gastaram para limpar a estátua de Davi. Aquela estátua fabulosa. Eu não sei onde ela está, porque eu não fui lá ver essa estátua. Podia ser uma decepção igual da Mona Lisa. Gastaram mais de um ano para limpar. Porque não podia fazer igual a minha mãe. Minha mãe fosse limpar aquilo lá, limpava em 3 horas. Mas gastava metade da estátua também. Aí ia meter escova naquilo, ia pingar que boa, nos tantinhos está limpinho. A estátua do Davi levou mais de ano pintando, várias pessoas ali trabalhando, com supervisão de arquiteto, sei lá o que mais, porque tinha que ser limpa, cuidado por cuidado. Não podia colocar um produto químico, tem que ir passando com todo cuidado para devolver um pouco da beleza original sem estragá-la. Gastaram uma fortuna em produtos especiais que tiveram que ser pesquisados em laboratório, testado para não corroer o mármore, o granito e esses materiais duros. Foi uma fortuna. Eu não me lembro o valor, mas é um valor milhões de dólares, de euro no caso. Meu Deus do céu, se o mundo gasta milhões para restaurar uma obra de arte, e a restauração da pessoa humana, que está deformada, que está prostituída, o corpo humano colocado como moeda. Gente, com toda a evolução do mundo moderno, se há uma área em que há uma regressão absoluta, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Pensa que no que nós falamos no não matar, a dignidade da vida humana. Falar da castidade é falar da dignidade da pessoa humana, a dignidade do corpo humano. E a luta contra o corpo humano, São Paulo já diz que é uma luta espiritual, profunda. Que há uma luta contra o espírito sendo atacado constantemente pelo espírito carnal estragado. Mas isso nós não precisamos pensar só em coisas longe, não, em pessoas longe, ou em gente que está vivendo a desgraça. Porque quantos estão vivendo na desgraça? A desgraça, por exemplo, da pornografia. A desgraça, por exemplo, da pessoa que não controla os seus instintos homossexuais. Pensa. O sofrimento dessa pessoa, a cruz que essa pessoa, o espinho que ela carrega dentro dela, dia e noite. E no entanto, você vê isso hoje de uma forma banalizada.
como se fosse um direito. Aliás, o perigo não é enquanto os meios de comunicação estão falando no direito à homossexualidade, no direito de homem casar com homem, mulher casar com mulher. O terrível é que, se continuar desse jeito, daqui uns dias, ao invés de defender o direito, eles vão defender a obrigação. Vão dizer que cada um de nós é obrigado a ser homossexual, que cada um de nós é obrigado a ser lésbica. Por quê? Quando eles falam sobre isso, a gente tem que calar a boca, porque senão você vai contra a liberdade de expressão, senão você vai contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Agora, quando eles aporcalham a nossa fé, aporcalham a dignidade da pessoa humana, ninguém tem o direito de falar nada, mesmo sendo mentira. A revista Isto É, de um mês atrás, por exemplo, coloca uma manchete de capa chamando a atenção para a pedofilia cometida por um padre lá no estado do Maranhão. E depois, dentro da matéria, uma matéria fraquíssima, para chamar uma capa de uma revista que se julga tão importante, com mais de 700 mil assinantes, e depois trazer a matéria lá no fim da revista com 4 ou 5 páginas, o mais era fotografia, cita um segundo caso. Um segundo caso de uma pessoa, aliás, os dois estavam envolvidos lá, pessoas adoentadas, pessoas estragadas. Cita então esse segundo caso que ocorreu em Anápolis. Até muitos da Canção Nova conhecem o Frei Tarcísio envolvido nesse episódio. E no meio dessa matéria, afirma que no Brasil tem 1.700 padres pedófilos. E não vi nenhum processo judicial, porque quando eu afirmo que tem 1.700 pedófilos, eu tenho que ter um laudo dizendo, declarando quem são. E por que aqui? Da onde tirou esse dado? Pega a estatística que as próprias correntes homossexuais que, aliás, deixa bem claro também uma coisa, hein? Não sei aonde juntaram homossexualidade com pedofilia. Como se todo homossexual fosse pedófilo. Não há em si nenhuma relação. O grosso da pedofilia, e o sistema judiciário do Brasil sabe disso, o grosso da pedofilia é cometido dentro de casa, por pai, por irmão mais velho, por padrasto, por avô, por tios, por irmãos mais velhos. É cometido em casa. Mas sabem por que os meios de comunicação não fazem uma luta contra isso? Porque eles são os grandes prostituidores das nossas crianças. Quando põe uma menina, uma criança vestida de prostituta, quando paga fortunas para apresentadoras de televisão, mulheres que chegaram à fama, feita a Xuxa, por exemplo, tirando retrato para a revista, fazendo filme, aonde inclusive ela teve relações com uma criança. É uma pedófila que ganha uma fortuna, que mora numa mansão para enganar, para ser fonte de pornografia. E claro, eu nunca assisti, mas já vi propaganda do programa dela. É claro, quem mantém o seu programa? Empresas ligadas à nova era. Os desenhos animados de monstro, os desenhos animados de bicho, os desenhos animados de quem não tem família, feito ao Disney. Ao Disney é uma pena. É uma pena que tem pai e mãe juntando dinheiro para levar o filho na Disney. Que pena. Principalmente que aqui no Brasil tem parques temáticos que tem quase todos os brinquedos e pelo menos pode ir com a família. Quem patrocina esse tipo de televisão? Por isso eles não podem falar. Aí
Quando pega o caso de um padre, gente, eu não estou defendendo o padre aqui não, Deus o livre e guarde, isso é uma desonra para nós padres. Agora, o Evangelho diz que quem não tem pecado joga a primeira pedra. Eu não posso, não é porque graças a Deus eu nunca cometi um pecado desse, que eu vou agora jogar pedra nesse padre. Graças a Deus, na minha casa tem 35 crianças, e jamais alguém vai poder falar de qualquer brincadeira, para evitar qualquer coisa, de qualquer brincadeira com uma das crianças, para evitar qualquer perigo, qualquer nada. Mas eu não posso falar dele, sabe por quê? Eu não sei a história desse padre. Quando eu atendo os meus filhos que têm desvios sexuais, tanto homens como mulheres, você descobre o outro lado, que como é marca terrível, como nós precisamos lutar contra a fonte dos pecados que atingem a sexualidade, principalmente a castidade, porque a história de quase todos eles é a mesma. Quando tinha 7 anos, quando tinha 10 anos, quando tinha 12 anos, foi abusado sexualmente. E eu louvo, glorifico e bendigo a Deus, que nesses anos todos, morando no meio deles, até hoje, graças a Deus, eu nunca encontrei um caso de pedofilia cometido por um sacerdote. Então, quando eu vejo alguém que comete isso, não só padre não, estou citando padre por ser um exemplo recente, eu penso, meu Deus, e o que aconteceu com ele? Não adianta a gente querer agora criar uma corrente do passado. Não, porque ele foi abusado por um outro padre, ou foi abusado por um adulto, ou foi abusado. Isso não adianta, que você vai ficar voltando. Vai chegar em Adão e Eva. E chegou em Adão e Eva, ali chegou na origem, o encardido, que se disfarça de tudo quanto é jeito para poder seduzir. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da morte, ele é o pai da sedução. Mas nós precisamos pensar, o que será que levou esse coitado? Tem que ser punido, tem que, citei isso antes na pregação, é ordem do catecismo que o autor do mal tem que ser separado, que ele não pode ficar solto. A igreja não pode proteger a liberdade desse padre, não pode. Ele tem que ser recolhido primeiro num lugar da igreja reservado até que seja provada e comprovada a sua pena, a sua culpa. E aí encaminha-se. Se ele precisa ser tratado, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, com remédio ou sem remédio. E por fim, encaminham para que ele tenha um tempo numa penitenciária, numa cadeia, num hospital penitenciário, até mesmo um tempo para ele se perdoar, para ele se refazer. Quando a pessoa assume as consequências do seu ato, ela inclusive transforma isso numa fonte de bênção, numa fonte de graça. Então não é pôr pano quente, mas é defender o direito à verdade. Não existe castidade sem verdade. Cada um de nós aqui sabe, todas as vezes que nós cometemos o pecado contra a castidade, nós estamos nos unindo à mentira. E sabemos que o pai da mentira, o autor da mentira, tem nome, que Jesus veio para pisar na sua cabeça. Então, meus irmãos, olha hoje para você, tenta descobrir, hoje, amanhã à tarde, quando falarmos do 9º mandamento, qual é a causa dos pecados da sexualidade. E não há dúvida, seguindo a dinâmica do catecismo, uma das causas, e eu falo explicitamente isso no livro Sede Fecundos. Poucas vezes eu recomendo um livro meu, mas eu vou recomendar esse livro para principalmente os casais e para também aqueles casais que estão se preparando para o matrimônio, porque estou absolutamente convencido, os casais precisam descobrir isso que o catecismo mostra como base da castidade. Precisam descobrir a beleza da sexualidade. E aí precisa um primeiro passo para isso. Primeiro passo, eu preciso descobrir a beleza do meu corpo, da minha alma, e como isso está entrelaçado. Eu preciso redescobrir, porque volta a fita.
Você que tem DVD, como lá nos Estados Unidos eles falam dividir. Chique, né? Mas dividir. Sabe, parece que está dividindo as coisas. Não dá bom. Volte a fita. No que eu falava há poucos minutos atrás. O objetivo do encardido, quando quer nos seduzir, é fazer você perder o autodomínio. Porque perdendo o autodomínio, você não se valoriza. Em cidades grandes, Curitiba, isso é muito comum, a gente vê sempre. Você vê 9 da manhã, 10 horas da manhã, na beira da rua, aquelas prostitutas em final de carreira. E o triste é que uma prostituta chega em final de carreira muito cedo. Com 30 e poucos anos ela está completamente acabada. Pelas noites inteiras que passou acordado, pela bebida, pela droga e principalmente pela autopunição. O pior é a autopunição. Hoje sabe-se que em países mais adiantados em pesquisas, descobriu-se que há um elevado índice, muito maior do que o normal, de câncer do útero e de mama em mulheres prostituídas. Claro que a pessoa fica se autopunindo. Mas antes dela chegar no fim, ela está ainda no final da carreira, ela vai para a beira da rua se oferecer por R$2, por R$3, por R$5, pedindo, paga um cafezinho para mim. Olha o que a pessoa chega. Ela perdeu a sua dignidade. Ela perdeu o senso da beleza do seu corpo. Não fale para ela, ela não acredita que ela é templo do Espírito Santo. E o mais bonito, e eu faço questão de falar, já falei isso lá dentro da zona, quando fomos entrevistar as prostitutas. Nem quando você estava no mais fundo, e isso vale para você também, para cada um de nós que já cometemos pecados contra a castidade, nem quando você está no mais fundo do poço, cometendo o mais hediondo pecado, o Espírito Santo não abandona você. Isso é amor! Isso é amor! Os dons de Deus são irrevogáveis. E, gente, aqui está o único segredo capaz de restaurar uma pessoa, qualquer um de nós, que um dia já estivemos mergulhados nesses pecados. O Espírito Santo é um dom colocado em nós pelo Pai quando nos teceu no seio de nossa mãe. Por Jesus, quando na cruz dá-se inteiramente, tanto que nós comungamos. E pelo Espírito Santo que, a partir do sacramento do batismo, não nos abandona jamais. Jamais. Por mais medonho, por mais hediondo, por mais terrível, por mais miserável que seja o pecado dessa área, porque esse é o mais grave pecado que nós podemos cometer. São Paulo vai deixar isso com muita clareza. Olhe, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, Tobias, que já mostra que principalmente no matrimônio, o demônio só tem ação na vida e na história daqueles que se casaram banindo Deus da sua vida. Por mais terrível que seja esse pecado, por mais medonho, por mais pavoroso que seja esse pecado, o Espírito Santo não abandona você. O que o encardido faz? O encardido tenta, pela deformidade do nosso corpo, em primeiro lugar pela exposição do corpo, e depois pela deformidade do corpo, que já disse, o corpo de uma pessoa que se prostitui caminha muito rápido para a destruição. É como o corpo de um jovem que se droga. Em muito pouco tempo ele está completamente deformado. A gente vê lá em casa meninos e meninas que moraram conosco há 5 anos atrás e que tiveram a desgraça de recair. Em quão pouco tempo eles estão deformados. Porque aí, olhando para si mesmo, a pessoa vai se punindo. Aí a pessoa não se cuida mais. O cabelo está tudo estragado. Os dentes quebram, perde-se os dentes, até em função do álcool e da droga. Mas imagina, o crack, por exemplo, a força, ele chega a ter 700 graus quando a pessoa
dá a baforada, o cachimbo, imagina isso na raiz dos dentes. Então perde-se os dentes, o cheiro da pessoa, passa dias sem tomar banho, aquela sujeira vai grudando, vai aparecendo um monte de feridas no corpo, sarna, bicheira no corpo. A pessoa não se olha mais no espelho, a pessoa não cuida mais da sua roupa. Pode ver, eles vão ficando abandonados, larga, não cuida mais. Então, para devolver a dignidade da pessoa, é preciso cair na ótica linda do catecismo. E a ótica é essa: a sexualidade é boa, a sexualidade é fonte de vida, a sexualidade é obra privilegiada das mãos de Deus. Para chegar nessa visão correta da sexualidade, é preciso a visão correta do corpo. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por que precisamos ter o cuidado com a roupa? E o cuidado também como veste essa roupa? Para não despertar no outro a concupiscência, tema do nono mandamento. Para não despertar no outro um olhar estragado. Vou dar um exemplo simples. Partilhei isso com uma irmãzinha aqui hoje. As meninas que gostam de usar uma calça jamais justa, se for ajustada não é tão problemático. Mas põe uma calça jeans. E para carregar o celular, põe o celular aqui no bolso de trás. Ingenuamente. Pois isso é um atrativo do olhar do outro. Porque ao colocar o celular, como a calça já é justa, destaca ainda mais o contorno do corpo. Segundo, qualquer um de nós tem a atenção do olho chamado por qualquer coisinha fora do lugar. Você já notou como incomoda você ver alguém com a boca suja? O ranho da pessoa escorrendo? O tatuzinho grudado aqui assim. Dá vontade, eu tiro. Mas dá licença, eu tô com um tatu aqui. Você, a primeira coisa que faz quando uma pessoa está comendo é mostrar que ela está com sujeira. E normalmente quando você fala para ela limpar, ela sempre limpa do lado errado. Isso é uma pesquisa que eu fiz. Estou agora descobrindo as causas. Qualquer um de nós, você vê uma mancha no lugar, você olha para aquela mancha. Aquele celularzinho colocado aqui no bolso, ingenuamente, nenhuma menina colocou o celular ali para chamar a atenção. Vira uma isca. Porque você olha, por causa do celular, olhou, aí. E se ela for ajeitada? Pior ainda. Quando for uma coisa meio deformada, você ainda louva o Senhor, aí é um hino à castidade. Mas quando é uma coisa ajeitada, e aquilo parece um imã que puxa você não quer ver, mas os olhos, isso obedece a gente. Ele vai e olha, vai e olha. Isso é uma luta. Então, eu tenho que perceber, o meu corpo é templo do Espírito Santo. A beleza do meu corpo. Eu vou proteger o meu corpo porque ele é a grande obra de arte. Se uma obra de arte do mundo merece tanta segurança e tanto cuidado, eu preciso proteger a maior de todas as obras de arte que sou eu, o meu corpo. Não tem esses artistas aí que paga seguro, faz seguro das pernas, seguro do braço, seguro do seio, seguro de vida. Ótimo. E você está fazendo o seguro para a vida eterna? Você está assegurando o seu corpo para ele poder entrar glorioso no céu? No livro A Cura dos Traumas de Morte eu trabalho esse tema. O meu corpo vai ser chamado a entrar glorioso. E tem algo que eu não citei no livro, mas já citei aqui em pregações. Esses santos que tiveram o dom, a visão do céu e do inferno, todos eles, esses místicos, viram algo em comum. No inferno, almas completamente deformadas, fisicamente estragadas, cheia de ferida, toda torta. No céu, todas as almas no corpo ressuscitado, perfeito. Mesmo pessoa que
quando morreu não tinha uma perna, está perfeito, no céu está perfeito. Cega, no céu não tem ninguém cego. Não é que o cego não vai para o céu, hein? Pelo amor de Deus, vocês aí, deficientes visuais. É que essa cegueira é só dessa vida. Na ressurreição, restaura-se a sua vista no plano original de Deus. O corpo que era deformado, por exemplo, por uma ferida, por um câncer, no céu está completamente intacto. Uma beleza infinita. Inclusive, a pessoa, isso eu falo no livro, a pessoa tem o dom da locomoção. A pessoa, numa rapidez maravilhosa. Lá no céu você vai se deslocar de um lado para o outro com uma rapidez imensa, até porque está fora do tempo e do espaço. Mas esses místicos ficaram horrorizados. E até alguns chegaram a pensar errado, quando viram que no inferno há um grupo de pessoas completamente deformadas. E eles chegaram a pensar isso. Será possível que a pessoa com deformidade não vai para o céu? Mas descobriram que não. Que essa deformação é o prêmio do demônio. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Essa deformação no inferno, pelo amor de Deus. Não pense errado, que esse ano que vem, inclusive, o tema da campanha da fraternidade são os deficientes físicos. A igreja quer nos ajudar a perceber o seu valor e a sua dignidade. Então, pelo amor de Deus, age e pensa corretamente. Que essas almas, portanto esse corpo que está no inferno, todo deformado, foi o prêmio que o encardido deu a todos aqueles e aquelas que morreram sob o domínio do pecado contra a castidade. Olha a gravidade. A pessoa que morreu no pecado, pecando, ou que não conseguiu superar o seu pecado sexual, que não recebeu absolvição a partir dessa realidade, o prêmio que o demônio dá é ficar parecido com ele, é ficar incompleto, é ficar mutilado, é ficar no sofrimento, é ficar na feiura, é ficar na deformidade. Então, meus irmãos, ao recuperar o valor, a beleza, a santidade do nosso corpo, da nossa carne, de cada parte do nosso corpo, é por isso que nós protegemos com maior cuidado, com maior carinho, os nossos órgãos sexuais. É por isso que eles são revestidos de uma intimidade. Por isso que eu acho medonha essa moda de usar a calça comprida lá embaixo assim, para ficar parecendo a calcinha e a cueca. Coisa medonha. Antigamente uma mulher que tivesse parecendo a combinação. A senhora usou combinação? Combinação é quando a alcinha vem no ombro. Ou, aí muitas usaram, anágua. A mulher que parecia a ponta da anágua, a gente cutucava e falava que está vendendo farinha. Mas também não sei porque quer vender farinha. E a moça estava com vergonha. Você falava, ela desculpa, ela disfarçava assim, enrolava, né? Que era uma vergonha. Imagine se na casa da gente a mãe lavava calcinha, essas coisas, e ficava expondo lá no varal para os outros. Isso era uma coisa mais íntima. Hoje não, é. Aqueles rapazes assim, que a calça lá embaixo, e uns têm uma bunda muito feia ainda. E põe aqui a cueca e ainda fazendo propaganda, não sei do nome da cueca. Ah, isso é muito feio. Seu corpo é templo de Deus, tem que ser cuidado. Põe uma roupa desse pior. Eu não consigo entender. Eles vão lá, compram uma calça caríssima, corta um pedaço dela, vai ficar tudo cheio de rasgado, usa aquilo sujo, caído. Rapaziada, isso aí até que não são tão feios assim não, mas fica medonho, fica pavoroso. Põe a roupa na altura certa, dá uma ajeitada, em qualquer época da vida. Por quê? Porque quem me fez é Deus. Tem uma música que a Melinha cantava, foi Deus que fez você. Foi Deus. Seu corpo é obra-prima de Deus.
quando a gente vai aumentando a nossa capacidade de perceber o valor do nosso corpo, acontece uma coisa maravilhosa. A pessoa passa a valorizar o corpo do outro. Vocês já observaram quantas obras de caridade, caridade verdadeira, existiu e existe ao longo da história da igreja? Desde uma Madre Teresa de Calcutá ao nosso querido Padre Roberto, que vai catando esse irmão da rua. A nossa obra Betânia, que com muita alegria eu louvo a Deus o que Ele tem feito em Betânia, que vai acolhendo os deformados, os estragados. O que motiva-nos a fazer isso? Motiva-nos a força de Deus em nós, a partir da consciência de duas coisas. Ao menos comigo foi assim. Foi por isso que eu fundei Betânia. Primeiro, a partir da consciência do meu pecado. O que mais me motivou a ir ao encontro desses meninos e meninas, crianças, senhores e senhoras, é olhar para mim. É a minha confissão mensal. É descobrir como eu sou pecador. E por isso eu não posso condenar ninguém. Quem sou eu para condenar alguém sabendo que eu sou tão pecador? Mas a segunda coisa é a graça de Deus que age em mim, apesar de eu ser pecador. Eu tenho consciência que a graça de Deus age em mim, que mesmo sendo pecador, que mesmo sendo, como já falei aqui não, no outro rincão, mesmo sendo um monte de esterco, um monte de bosta, eu sei que Deus age através de mim. Eu tenho responsabilidade do que eu faço exatamente por isso. Pois é esse o caminho também na sua vida. Primeiro, você tomar consciência do seu pecado. A pior coisa que a gente faz com o pecado é não assumi-lo. Eu tenho que tomar consciência. Eu sou pecador. Já fiz muita burrada, consciente ou inconsciente. Faço muita burrada. E como lembra o catecismo, cada vez que as faço, depois me é uma cruz. Meu Deus. Eu viajo sempre sozinho no meu carro. 99% das viagens que eu faço por mês eu estou sozinho. Quantas e quantas vezes, no meio da viagem, ou no início da viagem, vem lá a consciência de um pecado. Ah, meu Deus, como essa viagem é difícil. Até que a gente encontre um sacerdote para se confessar. Como é difícil. A consciência fica ali martelando. Você lembra, foi muito bom o pecado. Todo pecado na hora é gostoso. Por isso que a gente peca. Por que você peca? Porque na hora o pecado é gostoso. Tudo que é ruim a gente já não faz. Ninguém quer chegar perto do que não presta. Você quer conforto. Aquilo que conforta o corpo na hora, que dá prazer físico, psíquico, etc. É maravilhoso na hora. Mas depois a gente fica martelando na cabeça da gente. E outra coisa que eu descobri. Sabe quem que fica martelando na cabeça da gente? Não pensa que é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não abandonou a gente nem na hora do pecado. É o acusador. Apocalipse 12:10. Aquele que dia e noite. Eu entendo também esse dia e noite com essas pessoas que mergulhadas no pecado não conseguem dormir. Quantas e quantas vezes muitas pessoas estão tomando remédio para dormir e ainda assim não conseguem, e por isso vão aumentando a dose. Aliás, o catecismo diz que a pessoa que bebe remédio por conta própria está cometendo pecado contra o quinto mandamento. Catecismo da Igreja Católica. Então a pessoa vai aumentando a dose, aí não dorme mesmo, aí o corpo fica tudo machucado pelos efeitos do remédio, e vira para um lado, vira para o outro. Primeira coisa a fazer quando você tem insônia crônica é buscar um médico. Você pode ter um problema de saúde ligado ao sono. Hoje em dia tem terapias maravilhosas para isso. Mas ao lado disso, quem sabe você não precisa procurar um sacerdote. Talvez um padre feito eu, muito pior do que você.
Muito mais pecador. Eu tenho essa consciência, que eu sou mais pecador do que a grande maioria aqui. Mas, para absolver você, você não pode, eu posso. Não posso me absolver. Eu não posso dizer, Léo, eu te absolvo dos seus pecados. Eu preciso ir num outro padre, talvez até pior do que eu. Você também não pode. Você precisa de alguém que diga, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para começar esse renascimento. Por quê? Se o encardido é aquele que dia e noite nos acusa, é ele que está nos acusando. Quando a gente está lá, eu no meu carro, você no seu ou na sua casa, e a sua cabeça fica martelando, por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Eu fui um covarde, eu fui um cavalo, onde já se viu eu ter feito isso? Que absurdo, meu Deus do céu, eu tinha prometido que nunca mais ia cair nesse pecado, que nunca mais ia falar mal do outro, que nunca mais ia me prostituir, Senhor. E aí o que aconteceu? De novo estava eu lá, Senhor. Como eu sou desonesto com as pessoas que estão envolvidas. Então você vai acusando. Aparentemente parece um exame de consciência. Se tem acusação, não é de Deus. Não é palavra de ciência. Não é sabedoria de Deus. Se tem acusação, a assinatura do acusador é o encardido. Não é à toa que a nossa fé garante-nos 3 advogados. Jesus é o primeiro advogado, ele que nos defendeu. O Espírito Santo é o outro paráclito, e Nossa Senhora. Ele após advogada nossa. Por que a gente precisa de tanto advogado? Porque o encardido não nos abandona. E outra coisa, ele não vai nos abandonar nunca. É você que precisa abandoná-lo. É você que precisa se afastar dele. Ele não vai se afastar de nós. Essa história que se põe uma cruz não sei aonde, faz uma rezinha de nada e o demônio já vai embora. Você vê isso na televisão de vez em quando, com certos programas aí de outras religiões. Graças a Deus na nossa não tem visto isso. Que começa lá a querer brincar com o demônio. E, aliás, o demônio deles é muito fácil também, porque não é o demônio. Dá um chilique numa pessoa lá, a pessoa fica bufando, soltando umas gosmas para a boca, e eles vão lá, em 1 minuto, manda esse bicho embora. Isso aí não é demônio? Se você quer descobrir o ministério de libertação, por exemplo, leia um livro do padre, do Frei, não é? Elias, no seu sobrenome. Elias Vela. Lá você vai descobrir. Ele que trabalha nesse ministério para expulsar o demônio de uma pessoa leva semanas, dias, meses e anos. É um combate profundo. Então nós precisamos combater esse inimigo, principalmente porque ele se instala na sexualidade. Exatamente pela dinâmica que o catecismo apresenta. Porque a sexualidade é linda, é marca de Deus, marca registrada de Deus. Agora vocês imaginem, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o meu corpo é marca registrada de Deus, então imagine quando um marido e uma mulher unem-se sexualmente. É o lugar mais parecido que tem do céu na terra. É quando você, marido, e você, mulher, unem-se sexualmente. A melhor e mais bela, mais perfeita e mais plena reprodução física de Deus. Da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da beleza da Santíssima Trindade. Retrato do céu é quando um homem e uma mulher